Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, para bendizer o seu nome, para declarar a sua santidade, para dizer que tão somente o Senhor reina acima de tudo e de todos. O Senhor está entronizado no seu alto e sublime trono e Ele continua reinando sobre todas as nações, sobre todo o universo. E é com alegria que nós estamos aqui para bendizer o seu nome, que é poderoso, que é grande, que é maravilhoso. E neste momento nós queremos ler a palavra do Senhor na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 em diante, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que em nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de consolação, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que se inclina para ouvir o clamor do teu povo, dos aflitos, Deus de infinito amor, Deus que ouve o clamor daqueles que a ti clamam em nome do teu Filho Jesus. Nesse momento nós nos prostramos diante do Senhor, ó Pai amado, clamando pela consolação que vem do Senhor, clamando pelo refrigério que vem das tuas mãos, clamando, ó Pai amado, pelo conforto que vem do Teu Espírito Santo, que está conosco, que habita em nossos corações, que nos consola em nossas tribulações. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai amado, pela Tua presença na vida do Teu povo, sobre as famílias do nosso Brasil, sobre as famílias da cidade de Gravatá, ó Pai amado, sobre cada um dos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, ó Pai amado, os nossos governantes, que as bênçãos do Senhor alcance a nossa nação, a cada brasileiro, ó Pai amado, para a glória do Teu santo nome. Conforta, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando, ó Pai amado, na linha de frente contra esse vírus terrível, ó Pai amado, que tem matado tantas pessoas. Abençoa os enfermeiros, os médicos, os profissionais da saúde, ó Pai amado, tem misericórdia de cada um deles, ó Pai amado, que eles possam ter esperança em meio a toda essa adversidade, em meio a toda essa dificuldade, ó Pai amado, e possam crer que no Senhor há esperança, há conforto, há salvação, há alegria, ó Pai amado, há renovo das forças, ó Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Amém e amém.
E, meus queridos, nesse momento nós queremos cantar um cântico que expressa algumas verdades da palavra do Senhor, especialmente o que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento nós estaremos refletindo acerca daquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesse dia. E dessa vez nós estaremos refletindo acerca do que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Nós nos deteremos naquilo que está escrito nesse capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 46. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã
e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, já está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vosso acaso me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos entre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Pai amado, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que nos vivifique pelo poder da Tua palavra, que nos console, que traga esperança ao nosso coração nesses tempos tão difíceis, tão tenebrosos, tempos também de luto, de perdas. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor que se compadeça de nós, que nos ajude, ó Pai amado, e que nos conforte, ó Pai, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não há dúvida de que o texto das Sagradas Escrituras como um todo produz em nosso coração esperança, alento, refrigério, uma consolação de fato. Mas há alguns textos, de modo particular, que nos tocam e que tomam as nossas emoções e tomam conta dos nossos pensamentos de uma maneira especial. Acredito que esse texto é justamente um destes, um texto que nos traz e que nos faz refletir acerca da consolação que temos em Cristo Jesus e que tão somente Ele pode nos oferecer. Eu tenho para mim que isto, consolação, o conforto, a esperança que nós podemos encontrar em Cristo Jesus é aquilo que nós mais temos precisado nesses últimos dias, dias de pandemia, dias de tanto sofrimento, dias de luto, ao qual a nossa nação brasileira e o mundo têm enfrentado. E pensando sobre aquilo que nos é apresentado nesse texto, nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: a nossa consolação em Jesus. Que consolação é essa que nós podemos ter em Cristo Jesus, eu e você? É uma consolação que nos traz a certeza, em primeiro lugar, do seu amor, mesmo em meio ao sofrimento. É isso que esse texto nos apresenta. O texto começa justamente falando que estava enfermo Lázaro. Mas não se trata de qualquer pessoa. O texto é claro em nos dizer que era aquele a quem Jesus amava. É justamente isso que está descrito no versículo 3. Aqui nesse versículo 3 nós vemos um pedido de socorro feito a Jesus em prol daquele a quem Ele amava. É isso que está aqui no final do versículo 3. Mas é interessante a percepção contrastante de amor por parte daqueles que trazem a notícia da enfermidade de Lázaro e do amor que Jesus tem para com ele em relação ao amor que o evangelista João apresenta nesse texto. Enquanto que aqueles que estão trazendo a notícia apresentam um amor que é descrito como filês, o evangelista João faz uso do amor que é descrito como o amor ágapa. De acordo com o Dicionário Internacional da Língua Grega do Novo Testamento, filéu é a palavra que indica uma atração geral para com uma pessoa ou alguma coisa. Em primeiro plano, foca o significado amor para com os parentes e amigos. Tipifica, como por exemplo, Filadélfia, o amor pelo irmão, o amor pela irmã, como nós vemos, filosofia, o amor pela filosofia. Mas a área inteira da afeição também se inclui com deuses, homens e coisas, como objetos possíveis. Filéu denota principalmente a atração de pessoas entre si, quando estão estreitamente ligadas dentro e fora da família. Inclui a preocupação, o cuidado,
a hospitalidade, bem como o amor às coisas no sentido de gostar. Veja, quando nós dizemos na nossa própria linguagem, eu gosto de tal coisa, é diferente quando eu digo eu amo essa pessoa. No Novo Testamento, porém, agapau e o substantivo ágape tomaram um significado especial, sendo que se empregam para falar do amor de Deus. E é justamente esse amor que é descrito aqui pelo evangelista João, no versículo 5, quando diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É esse amor que está sendo descrito aqui, o amor de Deus, o Deus que é fiel, o Deus que ama o seu povo. É esse amor que Jesus tem para com Lázaro, um amor que brota do coração da própria divindade, do próprio ser de Deus. É esse amor que Jesus tem em relação a Lázaro, um amor que é fiel, independentemente de qualquer situação, um amor que está intimamente ligado com a eleição divina, como nós vemos lá em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, nos é dito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ainda no capítulo 14, versículo 4, nos é dito: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, eu de mim mesmo os amarei. É um amor que brota do coração do próprio Deus, de modo incondicional, de modo que não depende da criatura. Deus ama com amor perfeito, com amor altruísta, com amor de fato verdadeiro, incondicional, perfeito. Um amor que independe do fracasso, do amor do seu povo, que muitas vezes é incipiente, que muitas vezes fracassa, que muitas vezes falha. O amor de Deus é maior, é incondicional, independe do amor do seu próprio povo. Em Oséias nos diz: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Ou seja, ele no instante passa. Ele no instante passa. É esse tipo de amor que muitas vezes o povo de Deus tem, muitas vezes é um amor que é frágil em si mesmo. Jeremias fala do primeiro amor de Israel no deserto, que foi se esfriando a partir do momento em que eles entraram na terra prometida. Nos é dito lá em Jeremias: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Ou seja, era de fato um amor devoto, um amor intenso, um amor de entrega, mas logo esse amor foi se esfriando e o povo trocou a glória do Senhor e o próprio Senhor por aquilo que é de nenhum proveito. É isso que o texto lá de Jeremias diz. Eles trocaram ao Senhor, eles cometeram dois males. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Era essa a condição do povo de Deus em sua caminhada. Porém, o amor do Senhor é sempre eterno, é sempre constante. O amor do Senhor não falha. O amor do Senhor sempre continua em uma constância. Ele continua amando o seu povo, independentemente de qualquer situação. E o sofrimento não é um sinônimo de que Deus não nos ama. O sofrimento não implica dizer que o Senhor não nos ama. E é justamente o amor, uma das ideias centrais do Evangelho e da fé cristã. E a própria palavra do Senhor nos diz que Deus é amor. O amor de Deus, de modo especial, se revela em Cristo Jesus, se revela no seu ministério, se revela naquilo que Ele fez, em sua obra, naquilo que Ele proporcionou em relação ao seu povo para o salvar dos seus pecados. E todas as implicações deste amor que vem de Jesus para com os seus servos, para com o seu povo, tanto traz implicações de bênçãos sem medidas, bênçãos maravilhosas, como também inclui o sofrimento. O Senhor Jesus bem nos deixou claro
no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos por amor ao meu nome, por causa da justiça. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós outros também. Se chamaram a Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus conservos. E ainda mais o Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Essa é a nossa realidade. Nesse mundo nós padeceremos. Mas é interessante refletirmos acerca do fato de que Deus tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento. Todos nós estamos sujeitos às dores que enfrentamos nesse mundo, todos indistintamente. E isso não significa, o sofrimento não significa dizer que Deus não nos ama. Ele continua nos amando, mesmo quando passamos pelo sofrimento, mesmo quando nós somos angustiados, e nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante que muitas vezes, para não dizer todas, quando nós vamos consolar alguém que está moribundo, algum irmão em Cristo que está muito doente, muitas das vezes, quando nós vamos nos encontrar com esses irmãos, nós que estamos indo na esperança de consolar, muitas vezes nós voltamos consolados, voltamos impactados pela a expressão de fé que esses irmãos têm no leito da sua morte, muitas vezes. Um caso memorável dessa natureza foi o que aconteceu com Abigail. O seu rosto era, no geral, adornado de um sorriso agradável. E quando lhe perguntavam por que ela sorria, ela responde: é porque estou repleta até quase transbordar com um doce sentimento. Em outro momento ela faz a seguinte declaração: eu estou tão disposta a viver quanto estou disposta a morrer, tão disposta a estar doente quanto estou disposta a ser curada, e bem disposta a qualquer coisa que Deus traga sobre mim. E afirmou: eu me senti perfeitamente em paz e em total submissão à vontade divina. Depois disso, a sua doença piora. Uma vez, ela passou a maior parte da noite em dor extrema e acordou depois de um pequeno cochilo, e as primeiras palavras que saem dos seus lábios são: estou disposta a sofrer por amor a Cristo. Estou disposta a gastar, a ser gasta por amor a Cristo. Estou disposta a exaurir a minha vida, a minha própria vida por amor a Cristo. Já no estágio final de sua doença, que estava localizada em sua garganta, que aos poucos ia se fechando, com um inchaço que tomava conta da sua garganta, ela já não conseguia comer mais comidas sólidas, apenas comidas líquidas. E isso com muita dificuldade. Muitas vezes aquele líquido lhe saía pelo nariz, ela quase não conseguia comer. Em certa ocasião, quando ela lutava em vão para engolir um pouco de alimento líquido, a ponto de ficar cansada, ela olhou para a irmã com um sorriso dizendo: ó irmã, isto é para o meu bem. Em outra ocasião, quando a irmã fala sobre o que Abigail estava passando, ela lhe disse que via o céu, que vivia o céu mesmo estando ainda na terra, por conta de tudo aquilo que ela estava passando.
alguns dias antes de sua morte, algumas pessoas lhe perguntaram se ela guardava a sua integridade, se não estava com medo da morte. Ela respondeu não ter o mínimo medo da morte. E lhe perguntaram então o motivo da sua confiança. Ela respondeu: se eu dissesse de outra forma, eu estaria falando o contrário do que sei. Ah, disse ela, na realidade, uma entrada sombria que parece um pouco escura, mas do outro lado vejo uma luz tão brilhante que não consigo ter medo. Veja como o crente lida com a dor, veja como o crente lida com o sofrimento, pois sabemos que estar com Cristo é infinitamente melhor. Sabemos que o que nos aguarda é indescritível. O que nos aguarda de fato é de uma alegria que não se pode imaginar. É por isso que a irmã Abigail, em meio a todo o sofrimento que ela passou, ela passa de maneira perene, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sempre que eu me lembro desse texto de Romanos 8, eu também me lembro daquilo que é descrito na história de José, vendido pelos seus irmãos. José é preso também posteriormente, acusado de um crime que ele não cometeu, mas no final da sua história, depois de todos os sofrimentos que ele enfrenta, de todas as dificuldades, ele diz que aquilo que os irmãos intentaram contra ele, o mal que eles intentaram contra ele, Deus havia transformado em bem. Deus havia transformado em bem. Esta é a esperança que nós temos, o consolo que nós temos está em Cristo Jesus. Nós sabemos de que Ele está governando todas as coisas que acontecem na nossa vida. É por isso que nós não nos desesperamos. Em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, nós depositamos a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós, aquele que nos ama com o amor de Deus. Nós estamos refletindo sobre o seguinte tema: a nossa consolação em Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que essa consolação é uma consolação por meio da qual nós temos a certeza do amor que Ele tem para conosco. Em segundo lugar, é uma consolação de que nós temos a certeza de que o Senhor Jesus triunfará sobre os nossos inimigos. É o que podemos observar dos versículos 33 ao 43. É isso que nós vemos aqui. Nós vemos Jesus, ele confrontando os poderes das trevas. Nós vemos aqui no versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem como assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus agitou-se no seu espírito e comoveu-se. O dicionário da língua do Novo Testamento nos diz que essa expressão agitar-se no espírito e comover-se aqui, que é nos apresentado nesse texto, pode ser entendido como eu bufo, com a noção de coerção brotando de descontentamento e raiva, indignação, antagonismo. Expressa um descontentamento, uma indignação para com alguém. A ideia aqui que nos é apresentada é propriamente de um bufar como um cavalo bravo. Literalmente bufar, é como um rugido com raiva, que expressa forte indignação, isto é, sentimento profundo, que é movido em relação a algo. É esse o sentimento que Jesus tem aqui, um sentimento intenso, diante daquela cena a qual ele estava presenciando, do luto, a qual ele se depara, do sofrimento daqueles a quem ele ama. Joel Bick, ele pregando nesse texto, uma pregação que inclusive está disponível no YouTube, ele diz que essa expressão que é utilizada aqui, agitar-se no espírito aqui, que apresenta-se no texto,
ela também aparece no hebraico e ela foi usada no Antigo Testamento para referir-se a cavalos antes da batalha, antes da guerra, antes de enfrentar o inimigo, tal qual nós vemos nos filmes muitas vezes. É quando a linha de frente está formada com aqueles cavalos e eles ficam ali a ponto de os seus cavaleiros não conseguir domá-lo, quando eles sentem o cheiro do inimigo e eles ficam dispostos para partir para o ataque. É isso que o texto nos apresenta aqui, que Jesus ele traz em si esse sentimento. Jesus, aquele que tem a presença da vida, aquele que é o príncipe da vida, ele está a ponto de confrontar, ele está de frente para confrontar o príncipe da morte, aquele que tem o poder da morte. Jesus, ao ver aquela pedra, ao ver aquela cena que está ali diante dele, ele vê o poder de Satanás. Ele vê o inimigo que causou a morte daquele a quem ele amava. Ele vê esse inimigo pisoteando a criação de Deus, o homem que foi feito segundo a sua imagem e semelhança. E ele parte para cima e ele diz: removei a pedra. Removei a pedra. Antes disso, nós vemos aqui a expressão forte de que Jesus, ele chora diante daquela cena. Veja como ele está agitado em sua alma, em seu espírito, nesse momento de confronto com os poderes das trevas. Satanás semeou pecado e morte na humanidade. Ele semeou a destruição espiritual e física. Mas aqui vem Cristo, o príncipe da vida, o conquistador, a semente da mulher, aquele que vem para vencer Satanás, aquele que vem com a sua indignação para a batalha. Ele sente o cheiro do inimigo e parte para a batalha, para o confronto. Ele diz: tirai a pedra. Aqui ele está confrontando os poderes das trevas e do mal. Então ele ora, já certo da sua vitória, aquilo que nós vemos lá depois do versículo 41. Então ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. A alternativa de Lázaro não seria outra se não sair. A alternativa de Lázaro não seria outra se não obedecer à voz de Jesus, que diz, que ordena para que ele saia. Jesus, aquele que tem todo o poder. Jesus, aquele mesmo que esteve no princípio da criação, formando as coisas que não existiam. Ali, junto na criação, ele diz: Lázaro, vem para fora. O príncipe da vida deu a ordem e ela teria que ser cumprida. Já era um cadáver de 4 dias, cheirava mal, estava apodrecendo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que estiverem feito bem para a vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Hoje em dia, certamente nós não vemos Jesus vir a um velório ou à sepultura de alguém e ressuscitá-lo. Nós não vemos isso. De modo geral, isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus, no último dia, na ressurreição geral, quando todos ressuscitarem. De modo geral, enquanto não chegar esse dia da segunda vinda do Senhor Jesus, a morte ainda causará choro, a morte ainda causará lamento. Mas mesmo quando a morte nos persegue, mesmo quando a morte nos encontra, mesmo quando os sofrimentos deste tempo presente nos assolam, como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas desde já não precisamos enfrentar a morte sozinhos.
O Senhor Jesus, o nosso Salvador, o príncipe da vida, Ele virá para nos salvar, Ele virá para nos ajudar, Ele virá nas nuvens, Ele virá e trará vida a nós. Ele é aquele que já venceu Satanás. Ele é aquele que já desferiu um golpe contra a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele também participou dessa condição humana para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar dos olhos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, quando isso acontecer, então será dito, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Podemos ter paz e viver com esperança. Não precisamos mais ver um morto ressuscitar para crer. O que nos foi registrado nesse Evangelho já nos é suficiente para nos fazer crer em Jesus. Foi com esse propósito que o evangelista João escreveu esse Evangelho. E aqui nesse texto nós vemos pelo menos por 3 vezes, pelo menos por algumas vezes se repetir essa expressão, para que nós creiamos em quem é Jesus. Nós vemos isso no versículo 15, quando Jesus diz: por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer. E no final aqui no versículo 45 vai dizer a mesma coisa. No versículo primeiro, antes disso, no versículo 42, para que creiam que tu me enviastes. Quando Jesus aqui está orando, e no final nós vamos ver que, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Alguns daqueles que estavam ali presentes creram nele. Então esse é o objetivo aqui, é para que nós creiamos em quem é Jesus, e tudo isso se junta e se afunila e caminha para um objetivo de que o Senhor seja glorificado, como que já tinha sido dito de antemão pelo Senhor Jesus, de que aquela doença era para a glória de Deus, é para que o poder de Deus se manifestasse em Cristo Jesus. O poder de Deus se manifestasse naquele que diz no versículo 25 que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ainda que morra, viverá. Ele diz, eu sou. Essa expressão eu sou equivale à expressão lá do Antigo Testamento. O grande eu sou, o Yahvé. O Senhor Jesus, Ele é aquele que é homem em sua natureza, Ele é aquele que chorou, como nós vemos aqui, mas Ele é aquele que é Deus, Ele é aquele que é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que é Deus ao mesmo tempo que é homem. Esse é o nosso Senhor Jesus. É interessante que mesmo que alguns tenham crido, outros, porém foram ter com os fariseus, continuaram em uma posição de incredulidade, não creram, mesmo diante de um milagre tão grande. Então veja que, mesmo que milagres aconteçam, muitas vezes as pessoas não acreditam. Por isso nós temos a certeza de que aquilo que está escrito é suficiente para nos fazer crer em Jesus. Nós poderíamos até nos lembrar lá daquela parábola do rico e Lázaro, o qual o rico lá no inferno clamava para que Lázaro ressuscitasse, voltasse e avisasse aos seus irmãos daquele sofrimento que ele estava passando. Então Jesus diz, o texto lá nos diz que eles têm a lei e os profetas. As Sagradas Escrituras são suficientes para nos fazer crer em Jesus Cristo. Elas são suficientes. Meus irmãos, esse texto nos traz muitas ricas aplicações que são importantes para as nossas vidas. Coisas preciosíssimas. Como nós vimos, o amor de Deus
Ele é sempre constante nas nossas vidas. Nesse tempo de crise, que possamos refletir acerca disso. Que não é uma pandemia que nos vai privar do amor de Deus. Que não é uma crise econômica que nos vai privar do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então tenha essa esperança em meio a essa pandemia, tenha esperança em meio a esse sofrimento que você está enfrentando. Você profissional da saúde, você que está na posição de governante, que tem que tomar decisões difíceis, você cidadão da nossa nação, tenha a esperança que o amor de Deus, Ele está presente de modo sempre constante sobre as nossas vidas, e o amor de Deus que se revela em Cristo Jesus, aquele que nos ama, aquele que amou a Lázaro, mas que nos ama também a todos quanto se achegam a Ele por meio da fé. Traga em seu coração essa esperança e traga também a esperança de que Jesus, Ele é aquele que enfrenta os nossos inimigos de modo especial, a morte, Satanás, aquele que tem o poder da morte. Em Jesus nós podemos ter esperança, em Jesus nós podemos ter a consolação, como dizemos a princípio, que a palavra do Senhor nos traz consolação. A consolação nós encontramos em Cristo Jesus, encontramos em Sua palavra, que eu e você possamos juntos crer em Jesus e que tudo o que acontece em nossas vidas, nós possamos crer que tudo é para a glória de Deus. Essa pandemia não é por acaso, nada é por acaso, tudo é para a glória de Deus. Que possamos viver com essa esperança em meio a esses tempos turbulentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.